portanto vamos embora, vá. Então vá. Eu estou destreinado para ser eu a começar. Começas tu, Pedro? Sim. Olá, amiguinhos. Que saudades. Ficas envergonhado. Estás a ruborizar. Estou, completamente. Não. En las nalgas de mandarín. Ora viva, amiguinhos, bem-vindos a mais uma época de nalgas, bem-vindos a mais um setembro, um outono frio e úmido, como o baixo ventre do Carlos. Impressionante, não te ouvi a dizer isto há para aí 4 meses, foi a última gravação que fizemos, e cada vez está pior, cada vez está mais panisgas. Pronto, e depois isto nos efeitos, com o eco e o carago, isto vai ao sítio, como o Axl Rose. Deixa-me só confirmar que nós hoje temos aqui a nossa produtora connosco em silêncio. Podemos dizer panisgas, Mónica, faz assim com os dedos para cima. Ela diz que sim. Não? Diz que não, para dizermos panoeiro em vez de panisgas. Ok, pronto, é isso, exatamente, eu vi ela fazer agora assim com os dedos para cima. Fez, okay. Estamos up. Certíssimo. Estamos muito ok, bem, então ela é a nossa produtora. Não sei se há uma vez falámos nisto, nós temos uma produtora que é a Mónica, e ela está sempre aqui a olhar para nós e a julgar-nos com uns papéis na mão, com aquelas, sabem aqueles combates de boxe que têm aquelas miúdas? Ela tem também um sutiãzito desses e depois ela levanta as placas a dizer: não digam isto, digam aquilo, falem do assunto B. Porque... Foi um bom upgrade do Gabriel. Sim. Não, o Gabriel continua, vai buscar pizzas e comprar pão para o cachorro, mas a Mónica faz isso porque nós estamos a ler, não é? Ela faz-nos um guião e nós, todos os episódios, vamos lendo, não é? Isto é tipo aquele Friends, imaginem o Friends, mas em podcast. E depois nós vamos falando e às vezes enganamos-nos, andamos para trás e voltamos a gravar. Pronto, e ela está a fazer essa supervisão. E ela agora está a dizer que sim, podem avançar. E podem dizer, ela até tinha escrito aqui para dizerem que este filme é um deleite. Ela adora essa palavra. Será que é um gelado? Ou... Pede-nos sempre para usarmos essa palavra. É impressionante. Ok. Então hoje estamos de volta e vamos começar para aquecer com um filme que não foi de todo consensual. Estamos a falar de Nope, de Jordan Peele, que regressa pela terceira vez às salas, naquele que é o blockbuster deste verão. Miguel. Sim. Carlos. É para falar de... não nos preparámos, eu pensei que íamos falar da nova faceta de paternidade do Miguel, que eu ia-me rir tanto agora. Não, mas este começar com o Nope então, não é? Sim. Está bem, o Nope, se calhar é melhor vocês começarem, que eu fui o único que não gostei. Vocês os dois fizeram um bobozinho ao filme, ao Jordan Peele. Eu não. Portanto, comecem vocês, eu depois... Mas antes de começarmos, podemos... O mais inteligente e o mais versado. O Miguel até tinha aqui um nome para esta rúbrica, não é, Miguel? Era como é que era? Queimei a pilinha. Era assim uma cena, não é? Queimei a pilinha. Mas porquê queimei? Porque é da música do Tava a assar sardinhas. Eu não sei. Mas sabes que música é essa? Qual é essa música? Não sei. Aquela Tava a assar sardinhas sem ninguém saber. Queimei a pilinha. Nunca ouviste isso? Nunca também. Isso é de Coimbra? Se fosse outra coisa, eu não me importava. Mas foi a pilinha que eu tanto estimava. Nunca ouviste isto? Engraçado. Nunca na vida. Nos Açores estás a gozar, cara. Não, juro. Não. Aquela da abelha maia já tinha ouvido uma vez. Agora essa do... Isto é quase música infantil, não é? Isto eu pensava que isto toda a gente conhecia. Mónica, conheces? Faz assim com os dedos, Mónica. Conhecias? Cantavas na universidade com uma guitarra? Até a Mónica. Não, isto acho que está entre o Pimba e o infantil, não é? Ali naquela... Sim, naquela linha. Naquela fronteira. Sim. Na fronteira da Casa Pia. Mas antes de começar com o Pilinha, queria saber a vossa opinião destes novos autores, como o Peel, que fazem um filme e de repente já são autores e que toda a gente já está a ansiar pelo segundo, ou seja,
esta nova malta, o Ari Aster, o Peele, o outro do Northman, que eu agora não me lembro, o Eggers, ou assim uma coisa. Ou seja, é preciso agora muito pouco para tu considerares um gajo quase um autor, sim, não é? Eu acho que isso sempre foi assim. Achas? Eu, por exemplo, o primeiro filme do Ridley Scott, relembra-me lá qual foi? Opa, não sei se foi o primeiro foi o Blade Runner, já não me lembro. Foi, acho que foi. O Blade se não Runner. foi o primeiro, foi o segundo Blade Runner então e não o foi primeiro... o Alien, não foi o Alien. O Alien foi o tens primeiro, razão, exatamente. assim. E mal saiu o Alien, ele foi considerado logo um sucesso e um autor... Mas tu tens gajos tipo Spielberg, não é? Que é o tá topo, bem, mas já fez 4 ou 5 filmes. Teve que fazer carreira. Mas eu estou a dizer, recuas a 109 ao Ridley Scott e ele mal fez o Alien e saiu, toda a gente queria o Ridley Scott para tudo e mais uma coisa, tanto é que lhe deram logo... Mas será que eram logo considerados tipo... Porque tu para falares... Sim, eu acho que sempre houve esses fenómenos. Eu acho que se formos ver primeiros filmes de grandes realizadores e que ficaram logo na moda, acho que deve ter havido em todas as décadas. Mas neste momento há aqui uma forte componente social associada a isto, não é? O Jordan Peele, ele tem uma série, não é? Aquela Peele e não sei o quê... Não faço ideia. Qual? E o gajo é um gajo com muita piada, ele não é propriamente um novato. Sim, tens razão, sim. O gajo é um gajo com muita piada, é um gajo com muita experiência de escrita, é um gajo que sabe fazer, não digo escrever um argumento de princípio ao fim, mas sabe dar-lhe aqueles, sabe decorá-lo, não é? Sabe fazer um rococó, sabe fazer romantizar a coisa. E ele sabe, e aquilo que ele faz é uma coisa que agora se faz muito, que as pessoas ficam impressionadíssimas, que eu falo nesta palavra todos os episódios, que é subverter, não é? Pega naquilo que são as tuas expectativas para um filme e vai subvertê-lo um bocadinho, não muito, não demais, porque o filme é perfeitamente banal na narrativa, só que depois tem aquelas partes, aquela crítica social, aqui e ali, desta vez mais suave. Eu achei mais suave e achei muito mais óbvio. Eu, por exemplo, achei as alegorias todas que o fato, a prova de serem óbvias é que toda a gente as apanhou. Nem sequer foi preciso ir à internet procurar. O Get Out, não é? Digo eu. Mas o Get Out tinha uma coisa que este não tem, que é a questão das expectativas. O Get Out apanhou toda a gente de surpresa e por exemplo, eu já vou para este filme com umas expectativas brutais, não é? Este é dos filmes mais antecipados que eu tinha para este ano, porque gosto muito de Jordan Peele. Tinha gostado muito do Get Out e tinha gostado do Us, ao contrário de vocês que não gostaram muito. Ia com muitas expectativas para este filme. Eu achei tudo tão óbvio e eu acho que o que é tão óbvio é que toda a gente percebeu o que é que o filme queria falar a nível de racismo, a nível de exploração dos animais, a nível do mundo do espetáculo, etc. E mesmo as próprias alegorias que estão dentro do filme, por exemplo, aquela do gajo do TMZ que vai gravar e que chega lá para filmar, etc. Ele é tão óbvio que ele próprio diz que é do TMZ, ou seja, não é uma personagem mistério. Mas essa questão, essa questão do TMZ se calhar é uma vingançazinha qualquer. É quase aquela parte mais cómica do filme, ou uma encomenda, eu percebo. Mas até isso é óbvio, porque a personagem podia ser mistério e representar os sites como o TMZ ou esse tipo de jornalismo, etc. Mas é tudo tão óbvio, tão escancarado. Nas alegorias todas que faz. Depois parece-me um filme muito confuso. Mas a TMZ, essa cena também... veio do nada. É quase comic relief, sim, aquilo aparece ali um bocado comic relief. Era só mesmo para isso. Mas olha, vamos dar os 2 passos atrás, 2 cambalhotas para trás e vamos em primeiro lugar responder ao Miguel. Não, estávamos aí bem, então a fluir é que... E nós dissemos não. Sim, mas é uma pergunta inteligente e gostei da pergunta, Miguel, mas requeria um bocado de preparação. Eu posso dar-te a minha resposta rápida. Nenhum desses que tu disseste tem em mim essa ideia de que é um realizador espetacular. Acho que são bons realizadores. O Jordan Peele, não acho... Este é o filme que eu gostei mais dele. Dos outros não fiquei nada impressionado daquilo que está para trás. Mas têm todos eles aquela são promissores, não é? Tu olhas para eles e sabes, estes gajos estão a fazer coisas boas e de certeza um dia vão enfiar um pé na merda até ao joelho, não é? Como o Shyamalan, que é outro desta estirpe. Mas até lá vão fazer bom trabalho. Mas é outro caso, o Shyamalan é outro caso que o primeiro, segundo filme fez logo um sucesso brutal. E já toda a gente queria ver os filmes do Shyamalan. Isso pode ser um azar também, não é? Claro, eu só estou a dizer que é algo que sempre aconteceu. Ou seja, de aparecer de repente um filme completamente inesperado de um realizador que ninguém sabe quem é. E o Shyamalan tinha menos de 30 anos quando lançou. Quando vais subindo aos poucos, nos filmes, não é? Cada vez melhor, tens sempre aquela agonia. Será que vou ter
tração suficiente para fazer mais um, não é? Para me financiarem um, é uma agonia constante. E estes gajos que arrancam em grande, depois é outro tipo de agonia. Será que o próximo filme, se o próximo filme não for bom, claro, se o próximo filme não for bom, tão bom ou melhor, isto vai ser a minha queda. Não é? Sim, é verdade. A cena é que eu tenho a noção que realizadores como o Spielberg, e que naquela altura se demorava mais a construir uma marca, ou pelo menos uma marca reconhecida em que tu dizias que aquele gajo é um autor, enquanto agora tens montes desta malta, especialmente na área do terror fantástico, em que tu dizes logo com dois filmes que... eu não tenho a certeza se isso tu estás a dizer é verdade. Pois, porque eu tenho muita, de coisas que li, sim, tempo, pode ter muita ideia de haver esses realizadores que apareceram do nada com um grande primeiro filme e de repente toda a gente fala deles, os bastidores, não, dos produtores todos quererem o gajo e oferecerem tudo e mais alguma coisa. O Ridley Scott foi um desses casos que o segundo filme dele foi logo o Blade Runner, porque ficaram logo doidos para o apanhar depois do Alien. E portanto deve haver mais casos desses. Agora, como haverá de certeza muitos casos em que malta que começou como o Spielberg aos poucos, se bem que o primeiro filme do Spielberg não foi o Duel, estou enganado. E depois o Tubarão. É um filme para televisão. Certo, mas depois tem outro filme que é de sobreviveu bem ao tempo, né? Daqueles que fez para aí 2 ou 3 ou 4 filmes daqueles que foram para a televisão. Mas também repara, se ele não fosse o Spielberg, esse filme se calhar não tinha a notoriedade que tem. Certo. Sim, é verdade. A questão é... Mas estou a dizer que tu pegas hoje no Duel e não é um mau filme, é um bom filme. É um bom filme, é? Sim. É um filme que tu já notas ali a identidade que foi a carreira quase toda do Spielberg, até entrar naqueles pastelões ali depois dos anos 2000. É os Oscars. A questão é, será que com 2 filmes nós podemos chamar a um realizador um autor? Se calhar podemos, não sei. Não sei, eu acho que não. Não sei. Pode ser um bom realizador, pode ser sorte, não é? Pode ter uma boa narrativa, pode ter um bom produtor, pode ter bons atores. Às vezes um ator faz um filme, podes ter a questão do autor. A segunda vez, já, ok. A terceira, pronto, está cimentado. Mas acho que por acaso acho que não. Eu acho que a questão de chamarem autor, e esses 2 casos que tu disseste são claríssimos, o caso do Midsommar e o Jordan Peele, tem a ver que tu percebes que há ali uma identidade própria. Eu consigo ver este filme e perceber que é um filme do Jordan Peele fácil. Sim. Não é verdade. E eles criaram essa identidade própria. Eu, por exemplo, eu não gosto nada é o Lester, não é? Não gostei do Hereditário, não gostei do Midsommar, não é o meu género. Não estou a dizer que os filmes não são bons, mas não é o meu género. É um filme que eu estou a ver e não estou a apreciar, não estou a gostar, não gosto daquilo. Eu acho que esse gajo tem outro problema. Eu acho que é tudo muito forçado. Não é? Eu também acho que sim. O gajo tem aquela ideia de fazer aquela marca. Bem, depois é o filme são filmes muito mais artísticos do que... Sim, especialmente o Midsommar, sim. E este gajo agora do Northman também, o Eggers também, não é? Com o Farol e o... Nunca vi. O Northman nunca vi. O Farol, achei um bocado too much. E o anterior, que é o The Witch, também é tudo assim muito... Esse é fixe, mas não, acho que não vou ver outra vez. Muito artsy, não é? E depois temos o Alex Garland, mas pronto, esse também já tinha uma carreira para trás, mas é um gajo que também, não sei se viram o Man, é um filme também... Não vi ainda. Com muitos autoflácios, não é? Mas eu acho bom aparecerem esses gajos. Sim, eu não digo que não seja estimulante, agora... mas eu acho que é bom haver... Acho é que, não sei, parece que já não existem aquelas carreiras, ou pelo menos aqueles realizadores assim de longo trilho, estão a perceber? Isso também, só com o tempo... Sim, é verdade, sim. A gente se calhar daqui a 20 ou 30 anos pegas no Jordan Peele e o gajo tem uma carreira... Sim, a questão é que também perdemos uma série de malta pelo caminho, não é? Que já tinha assim algum historial. Por exemplo, eu acho que é bom este gajo aparecer. Por exemplo, uma das coisas que me mais alegra no Nope é saber que lhe deram 100 e tal milhões para fazer um filme. Sim. Que é uma coisa normalmente hoje em dia para os gajos da Marvel, para aqueles tarefeiros que vão fazer aqueles filmes de franchise e de sequelas. Porque ele já tem aqui um conjunto de seguidores que dão garantia de retorno, não é, de investimento, que isto tem sempre a ver com investimento. Sim, ele já tem algum poder, não é? Ele é uma espécie de mini Nolan. Já era, não é? Já era, sim. Mesmo antes de fazer o primeiro filme, o gajo já tinha alguma capacidade de conseguir manipular os produtores
Olha, mas tens aí um bom exemplo, também falaste do Nolan, de um gajo que parece-me uma carreira muito mais à Spielberg, a crescer. Exatamente, sim. Começou com 2, 3 filmes pequenos e é um gajo que hoje em dia é topo. Um crescimento mais tradicional, era um bocado essa comparação que eu estava a tentar fazer. O Nolan? Sim. O Nolan há um pacto com o diabo, há qualquer coisa ali que não... Pedro e o seu exército de libertação. Há qualquer coisa ali que não... Bem, mas vamos ficar no Peel, e vamos voltar ao lembrar o Chega, não é? O gajo está a dizer aquelas merdas sem jeito nenhum e as pessoas, epá, o gajo diz as verdades. O Nolan é igual, está a dizer merdas, está a fazer merdas nos filmes de merda e o pessoal, que grande filme. Estes gajos estão a ver que um grande filme. Deixa-me só confirmar com a nossa produtora. Podemos falar de política, Mónica? Sim, ok, ela disse que sim, podemos abordar a política. Então, mas e o Peel, como é que vocês estão em relação aos trabalhos anteriores? Sim, mas... ok. Diz. Eu ia só por aqui, está aqui a Mónica a dizer, ela está a mostrar o dedo do meio, dizer que vocês estão a fazer tudo mal. Pá, tenho que contar às pessoas a história deste filme, não é? Que há aí 2 ou 3 labregos desse lado a ouvir que ainda não viram o novo porque estão à espera sentados. E dizer que vamos falar de spoilers, há 3 semanas, há 3 meses. Claro, estamos alguém... Coisa bonita, agora é a diferença, temos cá a produtora connosco, temos que fazer a introdução, sinopse, avisar dos spoilers, coisa linda, pá. Então Pedro, trata disso, que eu não sei fazer essa parte. O que é o Nope? Sim. Fala-nos do Nope, Pedro. O filme começa numa quinta de cavalos. Uma fazenda. Como dizem os nossos colegas do Sala Azul, isto tem tudo a ver com sugar um cavalo. Os gajos passam o filme todo a tentar sugar um cavalo. E um dia um senhor morre em circunstâncias muito estranhas, é uma chave que cai do céu e passa-lhe o crânio. Entretanto ele tem que, aquilo é uma quinta de cavalos para cinema, não é? Os gajos alugam os cavalos para performances, o negócio vai mal, o pai morre, o filho é um inadaptado, um gajo assim com algum autismo, uma espécie de um introvertido crónico, tem uma irmã que é o inverso, mas com pouco jeito para o negócio, e os gajos pensam vender os cavalos todos e até a própria quinta a um vizinho, que é um gajo que tem uma Disneylândia de cowboys, não é? Então é um parque temático que lhe está a comprar os cavalos. Mais a Ilha Mágica. Sim, a Ilha Mágica dos cowboys. Entretanto, esse gajo está a preparar um espetáculo perfeitamente inovador, uma coisa brutal, que vai quebrar todos os recordes. Há qualquer coisa no ar, não é? Naquelas nuvens, há uma coisa escondida. Será um OVNI? Será um projeto do governo? E há também ali uma história recorrente, que tem alguma importância, se calhar mais simbólica do que narrativa, de um macaco que um dia assassinou o cast inteiro de uma série, num ataque de fúria. Esse macaco é usado... Pegam no macaco e dão-nos com ele na cara com toda a força, como uma metáfora para domar o indomável. O que está no céu é um extraterrestre que mata pessoas. Pronto, é isso. Os gajos no fim têm que arranjar uma maneira relativamente rápida, não é? Antes que venha o governo e o Mulder, têm que arranjar uma maneira de matar aquele extraterrestre para serem os primeiros. Eles não é matar. Eles nem sabiam que estava para matar o bicho. Pronto, né? Mas eles estão a tentar rentabilizar. Eles querem rentabilizar, sim. Arranjar provas de que ele existe. Pronto, depois tem muita coisa misturada, tem muito tema. Eu estou a ser um bocado simplório, como sempre sou, mas tem muito tema. Tiveste muito bem, Pedro. Contratam até um diretor de fotografia que é um gajo espetacular. Aquele gajo, o que é que ele fez? É o mal do Robin dos Bosques. E é o gajo do Corvo também, acho eu. Que vozeirão. O gajo é muito bom. O Carlos não sabe, porque o Carlos viu um telemóvel com os headphones com os Sónia, os headphones Sónia que ele comprou no chinês, que só dão do lado esquerdo. Os headphones Kunai. Os headphones Kunai que só dão do lado esquerdo e sempre a destrocer. Mas o gajo tem uma voz do caralho. Não, tem sim, senhor. E este filme, além de tudo o que estamos aqui a falar, porque falar nisto assim não só por si não garante aqui que seja um bom filme. A questão é que estes elementos todos invocam para um espetáculo de cinema, não é? Tudo isto junto, os grandes espaços, não é? Que é impossível tu replicares em casa, o som que vem de trás e de frente e de lado,
e que treme, que só consegues ver numa sala de cinema, não é com o kunai do lado esquerdo. Podemos começar por aí, companheiro, porque eu tens toda a razão que estás a dizer e eu vou-me defender que não ouvi com os kunai nos ouvidos, mas com um sistema de som XPTO que até abanava as paredes de casa, com subwoofers muito forte, e essa parte do filme, não tenho dúvidas nenhumas, a sonoplastia é absolutamente fenomenal. As cenas com a voz do diretor de fotografia, então, uma coisa. Até o como é que se chama o ator principal? O Coleia? Daniel. É o gajo do Geralt, não é? Até ele, quando entra o diretor de fotografia em cena, ele começa também a fazer uma voz grossa, sabe-se lá porquê? Não sei se vocês repararam, começa a fazer a voz mais grossa. Toda a gente fica aflito e sente-se inferiorizado se não tiver uma voz grossa. E eu não tenho dúvidas nenhumas dessa parte toda técnica, a sonoplastia é fantástica, a parte visual também está muito bem conseguida, a nível do extraterrestre e tudo. E a nível técnico não tenho dúvidas nenhumas disso. Agora, um grande filme tem que sobreviver quando sai da sala de cinema. Portanto, se começas logo por essa parte, eu não concordo com nada disso. Eu até te digo mais. Se o filme fosse muito bom, eu mesmo acho que fora da sala de cinema, sobrevivia, não é? Eu vejo o sucesso de um filme de duas maneiras. Ou um filme que é espetacular, pá, e tu, intocável do ponto de vista técnico, pá, mas nunca mais o vês. É giro, mas nunca mais o vês. Ou então o filme pode nem ser um prodígio, não é, da cinematografia, mas que é altamente rewatchable. Mas eu acho que este filme é um desses casos que não é rewatchable. Eu acho que é. Eu acho que não, porque eu não fiquei com dúvidas nenhumas de querer voltar atrás e tirar dúvidas. Já percebi quase tudo à primeira. Nem é uma questão de tirar dúvidas, é para rever algumas cenas icónicas. Yeah. E passares a primeira hora e meia a vê-los encher chouriços, sem nada de interessante, com histórias paralelas que depois não têm nada a ver com o que aconteceu no final. Com a Rádio Popular, à noite. Zero. Mesmo a própria história do macaco não faz qualquer sentido ali encaixado. Faz sim. A história do macaco, a história do macaco não faz qualquer sentido. Não, Podes explicar a exploração animal, sim, então. Não podes juntar com nada que tem a ver com o Alien, porque eles estavam a gravar num estúdio em Nova Iorque, portanto se o Alien estivesse por cima de Nova Iorque não tinha sido só o macaco que tinha ficado maluco. Eu acho que é uma confusão tão grande e quer-se parecer tão bonito e tão inteligente e depois faz aquelas histórias paralelas que nem se conseguem encaixar bem com a história principal. Mas o filme assume-se como um filme muito mais solto e menos preocupado com mensagens do que os dois anteriores, não é? E acho que nisso também tem uma estrutura e a própria edição é uma estrutura muito mais livre e daí ser às vezes mais difícil Mas isso não é mau, pronto. Isso pode até ser bom. E eu gostei, tipo, a própria edição acho que tem momentos geniais e eu acho que esta questão de ser dividido com nomes de animais tem a ver com tu tentares, como o Pedro disse, domar uma coisa que não pode ser domada, que neste caso é a natureza e os animais selvagens, como era o caso daquele chimpanzé, não é? E então acabas o filme provando exatamente o contrário. Conseguiste domar o bicho. Não conseguiste domar, mas acabaste... Não faz qualquer sentido, as mensagens quem estava a tentar... Aprendes uma lição de como, com essa história, aprendes como não lidar com este tipo de animais, não é? Sim, ele sabia logo tudo. Ele era um domador de cavalos, podia ser um cientista da NASA, porque ele ao fim de 5 minutos só de olhar para o bicho decidiu, eu se não olhar para ele não me faz mal. Agora vou fazer aqui um plano que vou pôr umas bandarolas para isto tudo vai funcionar, porque o bicho vai atrás. Isso teve tudo etapas, ele foi percebendo isso, e a questão quem não conseguiu domar foi o dono da Isla Mágica. Esse gajo é que o tentou domar e correu mal, que morreram todos, não é? Mas então havia um espetáculo que o gajo, pelos vistos, já tinha feito muitas vezes, porque ele diz, desta vez ele veio mais cedo. Mas tu viste ele à noite a ver esse espetáculo. Mas havia um espetáculo em que se sugava cavalos para o céu, mas ninguém... Era uma coisa normal. Fazia-se um espetáculo, a malta ia ver, ia para casa, ia para espetáculo. Não, eu acho que ele não apresentava aquilo. Não gerava qualquer tipo de... Está bem, mas a malta se via, já tinha havido espetáculos. Ele tinha problemas também de lidar com a realidade, não é? Está bem, mas estou a dizer, a malta que foi aos espetáculos e percebes que aquilo não é a primeira vez que ele está a fazer o espetáculo, que é um espetáculo recorrente, quer dizer, não faz qualquer tipo de sentido. Não, é a primeira vez. Não, aquilo era a primeira vez que o animal era. Ele é que treinava de noite. De noite, ele fazia treinos de noite. Acho que era a primeira vez, não sei, mas acho que era. Ele fazia treinos de noite e depois quando vai apresentar aquilo corre mal porque o animal estava já lixado com aquele cavalo de brincar e com as fitas. Por isso é que ele dizima... Vou dar de barato porque não me lembro ao certo. Sim, foi. Os diálogos não me indicaram nesse sentido, mas ok. Mas acho que toda a história... Primeiro, olha, vamos começar pelo acting. Achei... O pai morre logo de início, o gajo
Está tudo ok. Até no carro, que o pai a morrer para ir para o carro, o gajo parece um atrasadinho a fazer acting. Podia ser eu que estava ali a dizer. Mas por acaso eu também falei nisso. Porque eu tenho um podcast. Vocês. Não é verdade, ouvi o teu episódio. E já falei nisto. E essa parte, de facto, é um bocado estranha, não é? O gajo demora muito tempo a reagir. Reage não, e depois as próprias reações que tem com a irmã parece que não perdeu um pai, está tudo bem, está sempre super divertido. Mas isso é para dizer que o gajo, se calhar é um bocado descarado, mas é para dizer que o gajo é um gajo que tem dificuldades em lidar com situações, não é, sociais, e que a irmã se calhar lida fácil demais, não é? Eles estão pouco sintonizados ao início, não é? Por essa diferença, e no fim tu vês que eles conseguem chegar um ao outro, e o próprio filme serve para isso. Mas achei que não senti química nenhuma entre os dois, não senti que aproveitaram a situação do pai para absolutamente nada, foi completamente aleatório e não serviu para absolutamente nada, a não ser para eles ficarem donos da quinta. A cena do pai foi que os gajos foram atirados para uma situação precária. Sim, mas não sentes qualquer tipo de emoção, quer dizer, matas o pai dos gajos e não sentes que não sei, acho que foi mal aproveitado, senti que aquilo foi muito à sapateiro, como, olha, a gente tem que matar o gajo para ficar nesta situação precária, está despachado, bora, siga o filme. Senti isso muito mal aproveitado, senti... A morte do pai, depois de se vires o filme todo... Realmente tu não consegues perceber bem. Não, mas faz parte do cavalgar do mistério, e eu acho que o mistério está muito equilibrado a nível de ir destapando, e a morte do pai é o início daquela Twilight Zone, não é? De caírem coisas do céu. E acho que faz sentido depois para o problema que eles têm que resolver enquanto família. Está bem. Eu não senti nada disso, senti que não havia qualquer tipo de emoção no filme. Senti que era tudo muito forçado. Sabes qual foi a única cena que funcionou para mim? Que eu senti ali algum suspense, foi a cena do cavalo. Não, a cena do susto falso, com os miúdos. No estábulo, essa cena era eu quando vi essa cena fiquei perdido. Eu também, e acho que foi a única cena que funcionou, que me baralhou completamente. Merda do Xiamané, mas parecia, mas foi uma cena que me prendeu, deixou-me baralhar. Eu já ia a meio do corredor, mas mesmo mais coisa para a porta. Mas mesmo o acting do gajo, a cena é ótima, caralho. A cena é ótima, não estou a dizer que não, foi a única cena que funcionou comigo, que eu senti alguma tensão e fiquei nervoso e fiquei até com algum medo. Agora, mesmo o acting dele nessa cena é ridículo, quer dizer, o gajo está ali, saca do telemóvel, parece mas eu acho que ele é bom ator. Ela dou de barato. Não senti com medo, não senti com medo o filme todo. Eu não senti com medo o filme todo, enquanto que ela ainda percebia se fazia ali um bocado de pânico e umas corridas, e eu senti-o sempre super tranquilo. Mas faz parte daquela personagem em contenção. Eu acho que essa personagem de contenção funcionou bem, por exemplo, no Get Out, funcionou muito bem. Mas aqui, eu acho que isto aqui é uma história, aquele coming of age, não é? Que é um gajo que de repente é tirado para uma situação que é completamente contra a natura, não é? E o gajo tem que se transformar num homem. Agora, eu sou capaz de concordar contigo que é muito abrupto. Mas não há hipótese de não ser, não é? O gajo tem 2 ou 3 dias para resolver aquele mistério, não é? Porque entretanto, se isto não acontece, começavam a aparecer a polícia, começavam a aparecer os NASA e o caralho, não é? E os gajos começavam a topar aquilo. Sim. Mas isso é outra questão que não faz sentido absolutamente nenhum. Quer dizer, tu estás numa época das fake news em que qualquer até tu, Pedro, pegas num computador e crias uma imagem de um OVNI a voar. Mas isso também e vais fazer um plano em que queres mostrar... Ninguém vai acreditar naquilo. Mas isso foi falado no filme, porque isso, na verdade, isso era uma ilusão deles, não é? Aquilo nunca ia funcionar. Não é? Porque... até alguém falou no filme, quando eles contaram o plano, se fores ao YouTube, há 1000 vídeos em que tu olhas para lá e tens certeza se é verdade, se é mentira. Que toda a gente pensa que é mentira, não é? Claro, e é o que iam pensar do filme dele também, é a mesma coisa. Portanto, acho que um plano... Mas isto depois também tem muito a ver com as raízes deles na própria história do cinema. Isso eu achei super inteligente e interessante na própria narrativa do filme. Eu gostei muito de não ser uma nave e de ser acho que foi, ou seja, não é um twist, não estás à mercê de um twist, mas acho que muda-te as expectativas por completo e fiquei super agarrado a partir daí. Eu acho que o trunfo deste filme não é a narrativa, não é ser perfeitamente inovador, mas é o caminho que ele leva, não é? Sim. Porque aquilo é tudo super banal, são filmes que tu vês 2, 3, 4 por ano, mas a maneira como ele enfeita é tipo uma árvore de Natal, não é? Toda a gente tem árvores de Natal.
Mas este gajo decorou de uma maneira diferente. Pronto. Mas o próprio marketing do filme, não é? Levar-te para um filme. Não, mas eu acho que isso foi ótimo. Epá, isso está tão bem feito, não é? Isso foi ótimo. Toda a gente foi ver o filme sem saber. Exatamente, isso é tão difícil. Eu acho ótimo, mas isso também é uma coisa que só consegues fazer com aquele estatuto. Certo, exatamente. Sim. Com muito pouco. O meu principal problema com este filme é que umas expectativas elevadíssimas e achar. Nunca senti tensão sem ser nessa cena dos miuditos. Nunca senti sempre que estava um acting muito forçado, principalmente do gajo. Achei os diálogos ridículos, os diálogos são forçadíssimos, de repente parece que estamos a ouvir Shakespeare ali no meio do nada, fazem os diálogos, então tudo o que tem a ver com aquele diretor de fotografia é uma cena, pá, cai assim do nada. Não, achei tudo muito forçado, achei tudo muito óbvio, as alegorias são demasiado óbvias, não é aquele filme em que tu tens que voar à internet pesquisar qual foi o significado daquilo, nada, zero, foi tudo demasiado óbvio. E como eu tinha expectativas muito altas, mesmo muito altas, tinha gostado muito do Get Out e do Us, fiquei triste. Eu por acaso achei os dois anteriores bem mais óbvios do que este, e este acho que dá para marinares mais, não sei. Pelo menos fiquei a pensar mais neste filme do que nos outros dois. Eu gostei muito deste filme, não acho uma obra-prima, acho que podia ser mais, podia ter outro equilíbrio, menos macaco, se calhar, não é? Porque mas a cena do macaco também é ótima. É do caralho. Não, a cena está muito bem feita, é bem filmada, não tenho dúvida, isso não está em questão. O filme começar com essa cena, não sei se faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Não sei se faz sentido depois, porque essa cena depois volta a aparecer. Só naquela. Ok. Afinal, é por isso é que isto apareceu. Não faz. Eu acho que isso é a prova que o guião foi uma confusão dos diabos. Eles nem sabiam bem qual era o foco da história, onde é que iam começar, onde é que iam encaixar aquela história do macaco. Mas o macaco está ligado a uma das personagens principais, não é? Está bem, mas não precisavas da cena do macaco para ter aquela personagem a fazer aquilo. Se calhar uma coisa, o trauma esteve relacionado, mas sim, eu percebo dizerem que é uma coisa completamente fora. Mas eu vi 2 pontos, não sei. Eu senti que nunca tive aquela tensão que tive tanto no Get Out como tive no Us, em que podem ser filmes mais óbvios. Eu não estou a dizer que este não é... Eu gosto muito do Get Out, atenção. Eu acho que os outros também são óbvios, não estou a falar que as alegorias dos outros são menos óbvias do que neste, mas senti sempre alguma tensão, senti curiosidade a ver o que é que ia acontecer, e isso, por exemplo, mesmo o final que vocês gozam do final do Us, é um final que tu não viste acontecer. Foi algo, pode ter sido pateta, na vossa opinião, etc., mas foi inesperado. E aqui não, este filme corre os caminhos todos que tu estás à espera que aconteça. Tens aquela mini reviravolta que não é uma nave, é um alien, mas quer dizer, não acontece nada de inesperado. Eu acho que foi um filme que foi seguindo o rumo natural, a gente foi descobrindo. Sim, isso é um filme mais... Nunca tens ali uma grande... Sei se essa cena falsa que deixou-me completamente baralhado, de repente ver 3 aliens ali junto aos cavalos, etc., e tu fica, caramba, o que é isto? Mas percebes rapidamente que foi ali uma brincadeirazinha para te baralhar. Tudo o resto vai acontecendo aos poucos, tudo muito natural. Acaba por ser não é um mau filme, mas acaba por ser um monster movie, não é? Mais tradicional. Eu gostei. O que é que há melhor que isto? O que é que há melhor que isto este verão? Vamos ver se a Mónica gostou. Não, Mónica, dedos para cima. A Mónica adorou. A Mónica não gostou. Está a dizer que 2 dedos para baixo. Pronto, a Mónica está comigo, menos mal. Este verão acho que não há nada melhor. O Top Gun, não há nada melhor. Um verão que estreou o Top Gun. Não, o Top Gun foi antes do verão, caraças. O Top Gun ainda está nos cinemas quase todo lado. É verdade. Não, eu gostei mais do Top Gun. Pronto, a seguir ao Top Gun e ao Predador e ao Prey. Foi ótimo. E ao Y e ao X. O Prey não foi ao cinema. Enfim, pronto. Muito bem, pronto. Não, mas para mim é top 3 ou top 4 deste ano. Okay. Pronto. A história. Deixa-me só dizer uma coisa que vocês estavam a dizer da NASA aparecer, etc. Eu fiquei com a ideia, por causa de uma cena que acontece no início do filme, que toda a gente tinha conhecimento daqueles bichos, o governo, etc. Porque ele diz que a justificação que lhe deram da morte do pai foi que tinham sido objetos que tinham caído de um avião. E tu só dás essa justificação se quiseres meter uma tanga, porque conseguias ver se é possível, tinha caído. Portanto, é de tentar meter uma tanga. Não, a nível de lógica, não é? A nível de lógica. Mas eles nunca estão muito preocupados em adicionar, não é? Essa parte do governo ou outras entidades. Aquilo é mesmo uma coisa muito mais local. Mas para um bicho tão burro que cai no plano deles, eu não percebo como é que continua escondido há tanto tempo, não é?
basicamente o bicho vai fazer tudo o que eles queriam que ele fizesse. Quando eles montam ali o plano, o bicho cai nas armadilhas todas. Bastou pôr uma tendazinha tipo militar por cima para esconder o gajo que está a filmar e está feito. O bicho não viu lá, está tudo tranquilo. Mas pronto, eu não vou bater ele, mais no filme, porque eu acho que a nível de lógica não faz sentido absolutamente. E eu não tenho nada contra isso. E o S fez sentido. Os gajos ali no metro das Laranjeiras vestidos. Miguel, não fez sentido, mas apanhou de surpresa, achei que foi diferente. E este não faz sentido, é uma história normal. De cor de laranja debaixo de terra preparado para ver substituir. E não te deixou nervoso essa cena? Não te deixou angustiante quando eles estão lá em baixo? Mas espera aí, mas essa cena de baixo de terra não deixa um gajo nervoso? Opa, deixa, mas não faz sentido nenhum, caralho. Está bem, mas levanta-te emoções, deixa-te nervoso, que é o que serve o cinema. Pode não fazer lógica nenhuma, pode. Tá bem, mas serviu para te deixar nervoso, para te deixar em tensão. E este filme não, este filme vai desenrolando. Nunca estás nervoso com aquela ameaça. Nem eles estão, nem o gajo parece estar. Eu vibrei muito nas cenas de perseguição. Aquela cena quando eu vibrei com a sonoplastia, que abanava-me as paredes, mas o resto não vibrei com nada. Essa cena de noite está do caralho. Essa cena é boa. É muito boa. Eu adorei essa cena. E os gajos a gritar. Os gajos a gritar lá dentro meu. Cena mega cara. Tecnicamente, é super, não tem dúvida. A sonoplastia é fantástica e tecnicamente como qualquer outro filme do Peele. E este então com o gajo cheio de milhões e todas as condições e câmaras IMAX, pelo que eu li, aquilo foi gravado com câmaras XPTO. Sim, as cenas à noite, que é incrível. Não? Isso não há dúvida absolutamente nenhuma disso. Acho que enquanto história, enquanto filme, não me convenceu. Mas pronto, vamos fechar o novo, porque temos que mais coisas. De som, ninguém tira. Também me parece. Também me parece. É capaz, não sei. Se não são racistas. Exato. White Oscars. Está bem, sim senhor. Se bem que o gajo do som provavelmente é branco. Mas pronto, mas ganhou o Nope e toda a gente fica feliz. Mas muito bem. Pronto, está feito o Nope, não é? Não tenho nenhuma piada. Nem com peeling, nem nada. Eu estava à espera. Não, posso dizer o que é que tem. O que é que tem? Deixa-me pensar. 4 pernas e uma pila de cavalo. O quê? Um cavalo. Não, o monstro do Nope feliz. O monstro do Nope feliz apanhou o cavalo, ficou com 4 pernas e uma pila de cavalo. Está engraçado. Não? Pronto, ok. O monstro do Nope foi o que se arranjou, amigo. É tipo aquela publicidade das vacas dos Açores. Deixa só a piada a piada das vacas felizes da música. O Carlos também não conhece essa música. Também é uma música das vacas felizes? Sim. E há aquela história famosa do Cavaco Silva quando foi aos Açores. Disse que gostou muito, que as vacas estão a sorrir. Ele disse isso? Disse que era uma piada. Cavacão. Que as vacas estão a sorrir. Nunca vi esse meme do Pedro, do Cavaco Silva, das vacas.